Bom, pessoal, então, continuando aqui a nossa aula sobre acoplamento spin-órbita, né? Uma das composições, né, do que a gente conhece como estrutura fina do átomo de hidrogênio. Nós descobrimos na aula passada que o hamiltoniano que descreve o acoplamento spin-órbita, ele era dado por E ao quadrado sobre 8π ε0, m ao quadrado, c ao quadrado, e aí você tem o termo aqui que é realmente importante para o que a gente vai discutir aqui, que é o produto escalar do S com L dividido por R3. Né? E esse termo S escalar L, em geral, é o termo, né, que a gente chama de acoplamento. Certo? Por que é um termo chamado de acoplamento? Porque vai envolver o produto escalar entre o vetor, digamos, S e o vetor L. Né? Percebe que a gente discutiu aqui algumas vezes, né, o vetor, o soma do L com S, que a gente comumente chama de J, né? E essa soma aí, mesmo que as componentes de S e L não sejam totalmente determinadas, ou seja, mesmo que você não consiga identificar o vetor S e o vetor L, né, todas as suas três componentes, devido às relações de certeza que existem entre o S e o L, né, nós vimos que a gente sempre pode construir o vetor J, né, como vetor soma S mais L. Inclusive, nós podemos construir aqui um conjunto de estados JMJ, né, que são o que é chamado de base acoplada. Tá certo? Nós estudamos isso em soma de momento angular. Né? Esse JMJ vai ser uma somatória, né, aqui, onde vai depender de coeficientes, né, que dependem do L, do ML, né, do S e do MS. Esses coeficientes vão juntar a base do LML, né, que são os autoestados do operador LZ e L quadrado, juntamente com os autoestados do S e do S quadrado, que a gente chama de SMS. Né? Então essa soma corre sobre todos os valores de S, L e ML. Né? E esses coeficientes aqui, nós já discutimos aqui também em algumas videoaulas, são os chamados, né, coeficientes de Gliebsch-Gordon. Certo? Então, o que a gente tem aqui, no final das contas, coeficientes de Gliebsch-Gordon, né? Bom, o que a gente tem no final das contas aqui é que nós descobrimos na aula passada que o S escalar L, né, ele comuta com o JZ, como nós descobrimos, e também vai comutar com o J quadrado, tá certo? Entretanto, né, consequentemente ele comuta com L quadrado e comuta com S quadrado. Né? Entretanto, o comutador de S com L, S escalar L com o LZ, é de diferente de zero, da mesma forma que o comutador de S escalar L com o SZ também era diferente de zero. Isso significa que nós não podemos mais usar essa base aqui, que é a chamada base desacoplada. Né? Então aqui esses elementos aqui é chamado de base desacoplada. Na verdade, você pode até usar essa base, né? Só que o hamiltoniano perturbativo ele vai ser uma matriz, no momento que você representa usando a base desacoplada, como ele não comuta com estes operadores aqui, ele não vai ser uma matriz já diagonalizada, ou seja, você vai ter que calcular os elementos de matriz, tá certo? E depois diagonalizar. Então, na verdade, quando você usa esse hamiltoniano e a base desacoplada, né, fazendo aqui os elementos de matriz S', MS', do hamiltoniano de spin-órbita, esse hamiltoniano aqui não vai ser diagonal. Né? Então, esse aqui não é diagonal. Né? Se não é diagonal, você vai ter que diagonalizar ainda por causa, né, da ideia lá de teoria da perturbação degenerada. Então, uma vez que você diagonaliza esse hamiltoniano, você consegue encontrar as correções de energia, né, em primeira ordem, tá bom? Dos níveis N, que pode vir a depender de cada um desses valores aqui, L, M, S e por aí vai. Né? Entretanto, como S escalar L comuta com JZ e comuta com J quadrado, a matriz JMJ do hamiltoniano spin-órbita, por outro lado, já é
diagonal. Tá certo? Então, como ela comuta com este operador JZ e J ao quadrado, esta matriz aqui já é diagonal. Portanto, os elementos da diagonal já são automaticamente, tá certo? As correções de ordem 1. Tá certo? Então, isso é uma vantagem dentro do contexto de teoria da perturbação, porque você não vai precisar diagonalizar a matriz. E não precisando diagonalizar a matriz, você não sabe nem qual o tamanho ainda dessa matriz. Essa matriz pode ser tão grande quanto você queira, né? Se você estiver considerando, por exemplo, os orbitais 3D do átomo de hidrogênio, a degenerescência é altíssima, né? Então, você vai ter que diagonalizar uma matriz muito grande, tá certo? Baseado na degenerescência de cada nível de energia do átomo de hidrogênio. Lógico que para o estado fundamental não é tão difícil assim, porque você tem pouca degenerescência. Aqui você vai ter basicamente uma matriz 2x2, que só tem spin-up e spin-down para o estado fundamental do átomo de hidrogênio. Mas para os outros estados excitados, né, você já vai ter problema, porque a matriz vai ficando cada vez maior e você vai ter que diagonalizar, né? Então, o que nós fazemos aqui, com essa análise aqui em termos de operadores e relações de comutação, é uma ideia de mudar a base, para que, né, a correção, de fato, em primeira ordem, do acoplamento spin-órbita seja o próprio elemento da diagonal JMJ, HSO, JMJ. Ou seja, você não vai precisar mais diagonalizar, tá certo, essa matriz, e você já calcula os elementos da diagonal já são automaticamente, né, aqui perceba que toda matriz diagonalizada, os elementos da diagonal já são os seus autovalores, consequentemente, né, a gente tem a correção de primeira ordem, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever agora o vetor S, né, o produto escalar, na verdade, é S escala L, conforme eu fiz na aula passada, como sendo um meio, né, de J ao quadrado menos o L ao quadrado menos o S ao quadrado, porque você sabe que J mais que J, né, ao quadrado, basicamente, o módulo de J ao quadrado vai ser esse rapaz aqui, né? L mais S2 mais 2 S escalar L. Tá bom? Então, a gente vai reescrever esse Hamiltoniano spin-órbita da seguinte forma. Então, a gente tem que a correção em primeira ordem da interação spin-órbita, calculado aqui no JMJ, vai ser 1 sobre 8π ε0 M2C ao quadrado. Isso aqui são constantes que a gente vai levar, né, vai arrastar aí durante o cálculo. A gente vai colocar aqui 1 sobre R3, tá certo? E aí a gente vem com um meio, tá bom? J ao quadrado, menos L ao quadrado, menos S ao quadrado. Tudo isso calculado nos estados J, MJ. Bom, independente de ser base acoplada ou base desacoplada, como a gente tem usado nos problemas de soma de momento angular, o que importa é que a atuação do operador L quadrado nesses estados também, né, mesmo que seja acoplada, isso aqui vai ser L mais 1, H cortado ao quadrado. Por quê? Porque esses estados aqui, como eles são combinações lineares dos autoestados, né, destes operadores, a gente não tem aqui, eles continuam sendo, né, autoestados também do L quadrado. E o S quadrado, pelo mesmo argumento, né, isso aqui também vai ser, né, S mais 1, H cortado ao quadrado, J, MJ. Porque mesmo que eles sejam combinações lineares, eles continuam sendo, né, autoestados. Tá bom? E aqui a gente tem J atuando no MJ, como a gente já discutiu aqui. Isso aqui vai ser J mais 1, H cortado, J, MJ. Lembrando que nós vamos fazer aqui para o átomo de hidrogênio, então a gente está considerando um elétron, né, no átomo de hidrogênio. Tá certo? Então, como a gente está tratando aqui do hidrogênio, na verdade, o S para o hidrogênio, que é um elétron, isso aqui é um meio, né? Portanto, a gente sabe que os valores que J assume, né, eles vão desde L
menos S, que é o módulo, até L mais S. Né? Dessa forma, a gente tem aqui sempre, como S é mais ou menos 1 meio, você vai ter um J máximo, né, que é L mais 1 meio, tá bom? E o J mínimo, nesse tipo de problema, é esse cara aqui, menos 1, que é L menos 1 meio. Né? Então você tem esses dois tipos de J aqui. E aí isso aqui vai ser importante na hora da gente calcular os valores, né, esses elementos de matriz aqui. Tá bom? Então quem é a energia de spin órbita corrigida em primeira ordem? Vai ser 1 sobre 16 π ε0, que eu estou juntando esse 8 com esse 2, né? M2, C2, isso aqui fica do lado de fora, né? J, MJ, aí vem J ao quadrado, menos L ao quadrado, menos S ao quadrado, tudo isso aqui dividido por R3, perceba que eu ainda vou ter que calcular aqui o valor esperado, né, de R3, bom? E aí a gente tem, né, que isso aqui vai ser o quê? Spin órbita vai ser 1 sobre 16 π ε0 m2c ao quadrado. Né? Quando a gente substituir esse rapaz por essas continhas aqui, a gente vai ter os valores aqui, J, MJ, que vai ficar J mais 1 H cortado ao quadrado, menos L mais 1 H cortado ao quadrado, menos S mais 1 H cortado ao quadrado, tudo isso aqui calculado, o valor esperado ainda de 1 sobre R3. Então, como tudo isso aqui é número agora, eu vou precisar calcular o valor esperado desse rapaz aqui nos estados 1 sobre R3. Então, da mesma forma que a gente fez aqui lá na correção relativística, né, a gente vai ter que usar algumas estratégias, né, de álgebra, basicamente, para calcular esse tipo aqui. Né? Para calcular o valor esperado, né, de 1 sobre R e 1 sobre R2, como eu falei aqui na aula de correção relativística, a gente pode usar algumas técnicas, né, por exemplo, o teorema de Hellmann-Feynman. Em outra oportunidade a gente pode discutir isso aqui. Tá bom? Ou a gente pode usar também o teorema de Virial. Também é um outro teorema, quando aplicado para o átomo de hidrogênio, que permite calcular estes valores esperados. Na verdade, tem como calcular o caso geral usando outras estratégias. Né? O 1 sobre R3, isso aqui é um probleminha, né? Inclusive um probleminha do livro do Griffiths, deixar aí como exercício para vocês. Né? Você pode usar a relação de Kramers, que ela vem lá da equação radial, tá certo? Do átomo de hidrogênio. Né? Então, quando você pega a equação radial do átomo de hidrogênio, você consegue calcular esse 1 sobre R3 aqui. Como a gente está discutindo, isso aqui pode ficar para outras aulas, a gente pode discutir isso aqui. Como a gente está querendo calcular aqui só a interação spin órbita, eu vou usar já o resultado, né? Que basicamente vincula 1 sobre R3 aos valores, né, de L que a gente precisa. Isso aqui vai ser L mais 1 meio. Né? Por que L? Né? Porque se 1 sobre R3 é uma função radial, então vai levar em consideração apenas a parte radial, né, das soluções, tá certo? Do próprio átomo de hidrogênio. Perceba que aqui, apesar de eu ter colocado JMJ, sendo só uma função angular, né, eu vou precisar calcular, na verdade, né, a função completa, né, que envolve inclusive a parte radial. Né? O que a gente está fazendo, na verdade, é pegando a função de onda do átomo de hidrogênio, que ela tem a parte angular e a parte radial. Né? Perceba que aqui depende de NL, e aqui depende de θ e φ, sendo de ml. Eu estou substituindo esse rapaz aqui, tá bom? Por funções que dependem de J agora. Né? Então você vai ter uma dependência de L ainda, vai ter uma dependência de J e de MJ. Né? Então a sua função de onda ela vai ser uma combinação linear, estou substituindo esse rapaz aqui, por, né, uma parte ainda radial, não tem como mudar isso aqui, e isso aqui eu substituo por funções que são combinações lineares, né, do tipo J, MJ. Vou colocar aqui de forma bem genérica, né, são harmônicos esféricos ainda, uma combinação de harmônicos esféricos, só que depende de J e de MJ. Né? Como é que é isso? Você vai ter que fazer o produto desse rapaz com funções de spin. Né? Então, você tem basicamente
esse produto aqui é um harmônico esférico, isso aqui é um spinol, né? Então é basicamente, aqui quando eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que é um harmônico esférico multiplicado por um spinol, que pode ser, né, para cima ou para baixo, né? Mas são combinações lineares dado pela aquela expansão lá de Gleb-Shigod. No final das contas, vou ter que calcular aqui, né, o valor esperado sobre as funções radiais, né, que é o que importa para a gente. Então, esse aqui é L mais 1, por isso que só cai um L aqui, L mais 1, N ao cubo, o raio de Bohr ao quadrado. Então, a gente vai usar esse resultado aqui, mais uma vez, isso aqui é dado através da relação de Kramers, tem um probleminha lá no Griffiths que trata justamente o cálculo de 1 sobre R3, a gente pode fazer isso aqui em um momento posterior, tá bom? Então, o nosso acoplamento spin-óptico vai ficar assim. Juntando tudo, vai ficar 1 sobre 16 pi ε0 m ao quadrado c ao quadrado. Aqui em cima aparece já o h cortado ao quadrado, que vem justamente aqui desse termo, né? E aí vai ficar a gente vai ter j mais 1, menos L mais 1, menos S mais 1, tá bom? Tudo isso dividido por N ao cubo, né? A0 ao quadrado, e aqui embaixo fica L mais 1 meio, L mais 1, tá bom? Então você percebe aqui que você quebra de fato bastante coisa aqui. O acoplamento spin-óptico ele te dá uma quebra em termos de energia, né? Porque isso aqui é multiplicado, o que depende agora de J, depende de L, depende de S, depende de N, né? Ou seja, é uma energia totalmente aí, desmembrada, né? Então, o acoplamento spin-óptico, ele realmente, aparentemente, do jeito que está escrito aqui, quebra bastante a degenerescência dos níveis de energia, dependendo em relação a L, S, L e J, né? Só que dá para a gente ajeitar um pouquinho. Por quê? No caso do átomo de hidrogênio, né, que é o que a gente está fazendo, o S ele tem um valor. Como a gente está falando de átomo de hidrogênio, está falando de elétron, o S é 1 meio. Então, não posso deixar esse S aqui do jeito que está aqui, né? E outra coisa, o J, como eu já discuti aqui, você tem um J máximo, que é L mais 1 meio, e você tem um J mínimo, que é L menos 1 meio. Na verdade, não importa se você usa o positivo ou se você usa o negativo, né? A gente vai usar, o resultado final vai ser o mesmo. Existe uma certa simetria aqui nesse tipo de desenvolvimento, né? O J máximo e o J mínimo, não importa qual que você vai usar, o resultado vai acabar dando o mesmo. Eu vou usar o J máximo de tal forma que o J é L mais 1 meio. Por quê? Porque eu quero tirar essa dependência tanto do S como do L, deixar só em função de J. Será que a gente consegue ajustar essa equação para deixar só em função de J, né? Como é que vai ficar aqui? Se o J é L mais 1 meio, eu posso dizer que o L é J menos 1 meio. Tá bom? Então, eu posso substituir nessas equações aqui o acoplamento spin-óptico, né, de primeira ordem vai ficar h cortado ao quadrado sobre 16 pi ε0 m ao quadrado, c ao quadrado. Agora a gente ganhou aqui também o raio de Bohr ao quadrado, né? E aí o termo que depende agora de N, de J, de S, de L vai ficar assim. J mais 1, né? O L é J menos 1 meio, então vai ficar J menos 1 meio aqui, né? L mais 1 vai ficar basicamente J mais 1 meio, né? Porque se o L é J menos 1 meio, o L mais 1, né, vai ser basicamente J mais 1 meio. Aqui é J menos 1 meio, J mais 1 meio. E o S é 1 meio. Aqui fica 1 meio vezes 3 meios. Embaixo a gente vai ter o quê? L, que é simplesmente J menos 1 meio. L mais 1 meio, que é simplesmente J, né? E L mais 1, que é J mais 1 meio. Tá bom? A gente pode tentar ajustar essa expressão aqui. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. O raio de Bohr, né, deixar essa constante de uma forma mais digerível, né? O raio de Bohr ele é 4π ε0 h cortado ao quadrado, né, sobre m ao quadrado, né? De tal forma que o raio de Bohr
Isso aqui é ao cubo, né? Acabei colocando ao quadrado, mas na verdade é ao cubo. Peço desculpas aí. Como é R3, tem que ter dimensão de metro a menos 3. Aqui é ao cubo. Certo? Corrijam aí, por favor. Aqui. Ao cubo. Tá bom? Da forma que A0 ao cubo, isso aqui vai ser 4π ε0 h cortado ao quadrado, m é ao quadrado ao cubo, tá certo? Vezes isso aqui tudo, né? Então isso aqui vai ser 4π ε0, né? Sobre m é ao quadrado ao cubo, que multiplica h cortado à sexta. Vamos tentar diminuir essa constante aí. Então vai ficar assim, 1 sobre π ε0, aqui vai ficar, está faltando um y aqui ao quadrado em cima, né? Bom, desde o começo aqui nós esquecemos um e ao quadrado, né? Tem um e ao quadrado aqui, por favor, corrijam. A gente está esquecendo durante a continha, senão não vai dar certo. Tem um e ao quadrado aqui, que nós estamos esquecendo. Aqui tem um e ao quadrado, né? Então esse cara aqui também aparece o nosso e ao quadrado, certo? Então vai ficar assim, h cortado e ao quadrado, aqui vai ficar 2, vou quebrar aqui, 8π y0 mc ao quadrado, né? O raio de Bohr ao cubo, então a gente vai ficar com 4π y0 me ao quadrado, isso aqui é o cubo, h cortado à sexta, né? E aí a gente tem o nosso termo aqui que depende de j. J mais 1, menos j menos 1 meio, j mais 1 meio, menos 3 quartos, né? E aqui embaixo fica j menos 1 meio, j mais 1 meio. Tá bom? Com também aqui um n ao cubo. Está faltando um n ao cubo aqui. Bom, a gente sabe que lá do átomo de hidrogênio, a correção ao termo de energia de ordem zero, ele é m sobre 2h cortado. Aí tem um termo aqui que é e ao quadrado, 4π ε0, ok? Isso aqui tudo ao quadrado. Tá bom? Só que, né, esse termo aqui é o termo que independe do n, né? Isso aqui sobre 1, quando é um menos aqui, sobre n ao quadrado, né? Então, esse termo aqui a gente chama de termo, né, de ordem n, não perturbado. Certo? Então, vou considerar que o nosso n0, tirando aqui o sinal negativo por enquanto, ele é basicamente esse rapaz aqui. Se você levar ao quadrado isso aqui, só para critério de completeza, né? Esse cara aqui ao quadrado, se você levar ao quadrado isso aqui, fica como? Fica m ao quadrado sobre 4, h cortado elevado à quarta potência, 1 sobre n a quarta potência, e aí a gente tem e ao quadrado, 4π y0 elevado à quarta. De tal forma que a gente pode reorganizar esse termo aqui, todo, praticamente, né, e deixar em termos do E0n ao quadrado. Né? Como? Então, a gente vai encontrar no final das contas que todo esse termo aí de spin-horta, né, essa correção de primeira ordem de spin-horta, vai ser simplesmente, né, o n aqui é 0n ao quadrado, tá bom? Dividido por mc ao quadrado, que vai sobrar um c, que ele não entra aqui em nenhuma das constantes, um n aqui, e aí vem com o termo j mais 1, menos j menos 1 meio, que a gente já pode ajustar aqui, deixar que é j ao quadrado, né? Fazer um ajuste aqui, já é j ao quadrado menos 1 quarto, né? Isso aqui tudo menos 3 quartos, tá bom? Dividido por j menos 1 meio, que multiplica j, que multiplica j mais 1 meio. Tá bom? A gente pode simplificar mais ainda essa parte agora de j. Vai ficar assim, ó. É n
0 ao quadrado, mc ao quadrado, aqui vai ter um n. Perceba que aqui vai ficar j ao quadrado mais j, menos j ao quadrado, aqui vai ficar mais 1/4, menos 3/4, né? E aqui fica j menos 1/2, que multiplica por j, j mais 1/2. Bom, a gente pode cancelar esse cara aqui com esse rapaz, né? Aqui vai ficar j, vai ter n 0 ao quadrado, mc ao quadrado, aqui um n. Bom, 1/4 menos 3/4, aqui vai ficar menos 2/4, que é no caso menos 1/2. Então j menos 1/2, tá bom? Que divide j menos 1/2, j mais 1/2. Bom, então ó, fica bem mais simples, a gente fica no final com uma correção aqui de spin-órbita, né? Nesse caso aqui de ordem do nível n, a correção de spin-órbita, né? Vai ser simplesmente 0 ao quadrado sobre mc, né? N, que multiplica 1 sobre j mais 1/2. Tá bom? Bom, uma vez que a gente calculou aqui a correção de spin-órbita, e percebe que ela só depende de j, olha como é interessante, depende de j e de n, na verdade, né? A gente pode juntar agora com a correção relativística, né? Por quê? Porque a energia em primeira ordem agora de estrutura fina, né? Que é fine structure, ela é a soma da correção da energia relativística cinética mais a spin-órbita. Eu já disse para vocês aqui que os dois efeitos são relativísticos e eles dão origem à estrutura fina do átomo de hidrogênio, né? Esse efeito aqui é relativístico na energia cinética e esse efeito aqui é relativístico no que se refere à transformação do campo coulombiano, né? Que o campo elétrico experimentado pelo elétron se transforma, na verdade, no campo magnético, no referencial do elétron. Então, os dois efeitos são puramente relativísticos, né? E agora a gente vai somar esses dois efeitos para ter a correção de estrutura fina em primeira ordem e ver como é que ela fica, né? Bom, a correção relativística nós já tínhamos calculado, isso aqui era E0, né? Ao quadrado, certo? Dividido por 2mc. Aí a gente tinha aqui um 8n sobre 2L mais 1, tá bom? Menos 3. Isso aqui era a correção relativística. E agora a gente acabou de calcular aqui um termo que é o seguinte. E0 ao quadrado dividido por mc, que multiplica n, e aqui fica 1 sobre j mais 1/2. Bom, aqui a gente está usando o j, né, como sendo L mais 1/2. Eu já disse que isso aqui vai dar igual, independente de você usar L menos 1/2 ou L mais 1/2, vai ficar simétrico. Bom, não tem problema usar o L menos 1/2. Né? Então aqui, ó, perceba que se você fizer aqui 2j vai ser igual a 2L mais 1. Né? Então, vai ficar com a energia de estrutura fina de primeira ordem. A gente vai tirar aqui esse cara em evidência, ficar n0 quadrado sobre 2mc ao quadrado. E aqui dentro vai ficar, como esse cara aqui é 2j, né? Então a gente vai ter menos 8n sobre 2j mais 3. Né? E aqui a gente tirou um 2, então vai ficar mais 2n vezes j mais 1/2. Bom, a gente dá uma arrumada aqui. Energia de primeira ordem, né? Constante de estrutura fina. Isso aqui é ao quadrado sobre 2mc ao quadrado, 3, né? Mais, aqui o mc vai ser 2j, j mais 1/2. Então, como aqui já tem 2j, vai ficar menos 2n, j mais 1/2. Bom, mais esse cara aqui vai ficar 4n. Bom, então, esse rapaz aqui de primeira ordem vai ficar E0 quadrado sobre 2mc ao quadrado. Aqui a gente tem o que? 3 mais, né? Aí menos 8nj menos
4n mais 4n. Olha que interessante, vai cancelar esse n aqui. 2j, j mais meio. Né? Então a gente tem basicamente aqui, cancela esse rapaz aqui. Posso cancelar aqui esse j também com esse j, né? Uma vez que eu já cancelei isso aqui. O 8 também vai embora com 2 aqui, fica 4, né? Aqui fica 1. Então a gente tem a nossa correção de primeira ordem na estrutura fina, juntando agora os efeitos relativísticos, né? De primeira ordem, que vem da energia cinética, mais o acoplamento spin-órbita, a gente tem n ao quadrado sobre mc ao quadrado. Eu já discuti aqui que esse termo é muito pequeno, né? Discuti aqui na aula passada que esse termo é muito pequeno, mas fica 3, né? Menos 4n dividido por j mais 1 meio. Bom, olha que interessante, j mais 1 meio. Então, essa aqui é a correção final, né, em primeira ordem para estrutura fina do átomo de hidrogênio. Né? Então, juntando os dois efeitos, agora você quebra a degenerescência com respeito ao J. Né? A correção, juntando relativística com acoplamento spin-órbita, você quebra a degenerescência com relação ao J. Lembrando que essa relação vale tanto para J igual a L mais 1 meio, como para J igual a L menos 1 meio. Não importa se você usar o J máximo ou se você usar o J mínimo. Né? A equação é a mesma. Então vamos ver o seguinte, né? Perceba que J, como a gente já discutiu aqui, né? Vai desde L menos S, né? Que é o menos 1 meio, até L mais S. Né? Não precisa desse módulo aqui porque eles são positivos. Né? Aqui no final das contas a gente tem os dois J's aqui que eu acabei de colocar. L mais 1 meio, tá bom? E o J mínimo L menos 1 meio. Perceba que aqui é módulo, né? Então, no caso, por exemplo, do orbital 3s, que tem o L igual a 0, né? A gente tem somente um J igual a 1 meio. Né? Então, o orbital 3p, por exemplo, que ele tem o L igual a 1, né? A gente tem um J que é 1 mais 1 meio, que é 3 meios, e a gente tem outro J que é 1 meio. Né? E o orbital 3d, que o L igual a 2, a gente tem um J que é 5 meios, um outro J que é 3 meios, né? Até o limite de 2, né? Menos 1 meio. Quem é o 2 aqui? Se o 2 é 2 menos 1 meio. 2 menos 1 meio é 3 meios. Então a gente tem esses dois estados aqui. Portanto, esses níveis aqui, todos eles eram degenerados, né? Ou seja, aqui era 3S, 3P, 3D, todo mundo era degenerado. O que vai acontecer agora? Vamos calcular essas correções aqui para o termo do nível 3. Né? Então, quando n igual a 3, a gente tem uma correção aqui de estrutura fina, né? Para o n em primeira ordem, para n igual a 3, né? Que vai ser o quê? 3, 0 ao quadrado sobre mc. Isso aqui é um termo até muito pequeno, independente do tamanho aqui. Né? 3 menos 4 vezes 3, J mais 1 meio. Né? Então, isso aqui vai ficar, vamos lá, para J igual a 5 meios, o que a gente tem? Vai ficar um E de estrutura fina. Aqui vai ficar 4, 12, né? 5 meios mais 1 meio vai dar 6 meios, que é 3. 3 menos 4 vai ficar menos 1. Então, a gente tem menos esse termo aqui, é 0 ao quadrado sobre mc. Né? Para J igual a 3 meios, como é que fica a correção de estrutura fina? Isso aqui vai ficar 3 meios mais 1 meio, dá 4 meios, que é 2. Né? Cancela com esse 4 aqui, dá 2, que dá 2 vezes 3 dá 6, então fica menos 3. É 3 ao quadrado sobre mc. Né? E, finalmente, para J igual a 1 meio, a correção de estrutura fina. 1 meio aqui vai dar 1. 4 vezes 3 dá 12. 3 menos 12 vai dar 9. Né? Então, vai ficar menos 9. É 0,3 sobre
2mc, né? Aqui tem um 2 aqui que eu acabei esquecendo de carregar. Que é um 2, né? Então, um 2 aqui, um 2 aqui, né? Então, acaba tendo um 2 aqui. 2mc ao quadrado. Bom, o que você está vendo aqui? Você está vendo que à medida que você diminui o j, né, a correção também diminui. Então, vamos lá. Ó. Perceba o seguinte, que o 3s, né, ele tem o j igual a possibilidade de j ao meio. Certo? Então, isso significa que você tem um estado aqui que o j é 1 meio, o 3p tem dois estados que o j é 3 meios e o outro é 1 meio, e o 3d tem um estado que o j é 5 meios e 3 meios. Então, na verdade, o 3s ele vai ter a maior queda, né, que é o que tem 1 meio. Está aqui, ó, menos 9. Então, ele tem uma queda grande. Esse cara aqui é o 3s que caiu para j 1 meio. Né? Já o 3p também, ele tem dois níveis, né? Um que cai menos, que é o j 3 meios. Certo? E o outro que também é um j 1 meio. Então ele também tem um termo aqui que cai. Né? Esse cara continua degenerado. Então aqui você tem dois ainda, né? Que vem do 3p. Né? Então você tem um j também 1 meio aqui. Tanto para o 3s como o 3p. Então aqui ainda não quebra a degenerescência desses estados aqui. Você tem dois aqui ainda. A gente vai ver depois que somente a interação Zima, né, com o campo magnético vai quebrar totalmente a degenerescência. E finalmente o 3D, tá bom? Ele era degenerado aqui. Né? E aí você tem um termo que é... O 3D você tem 5 meios e 3 meios. Então 5 meios é uma queda menor, 3 meios é uma queda maior. Então você tem a queda do 3 meios aqui também. Ele vai ficar aqui junto com o que vem do 3p. Então você tem dois estados aqui. Ainda, né? Um j 3 meios que vem lá do 3d. E você tem uma queda menor aqui. Que é do j igual a 5 meios. Né? Então aqui você tem um orbital que é remanescente do 3d. Né? Aqui você tem dois estados, que um é remanescente do 3D e o outro do 3P. Bom? E aqui você tem um do 3P e outro do 3S. Então você quebra a degenerescência aqui somente com acoplamento spin-horta, né, mais correção relativística. Bom, a degenerescência total desses níveis aqui, perceba que cada um desses estados aqui, cada um desses níveis, né, ele tem, aqui tem 2, né, aqui tem mais, tem 8, né, e aqui o D, né, tem 10, tá bom? Então o total aqui é 2n ao quadrado, né, que é 18. Então tem 18 estados possíveis aqui, tá certo? Esse tipo de acoplamento aqui ele quebra em 3. Então tem 18 degenerescências aqui. Né? É um estado aqui que n igual a 3. Ele tem uma degenerescência que a gente já viu que é 2n ao quadrado. Né? Então você tem n quadrado sendo 9 vezes 2 dá 18. Esse aqui tem 10, esse tem 6, esse tem 2. Né? E a gente continua com uma degenerescência aqui ainda. Ou seja, só quebrei em 3 níveis. Para a gente ter a quebra completa, aí a gente tem que olhar para outro tipo de perturbação externa. No caso, quando você aplicar agora o campo externo, né, o campo magnético externo ao problema, aí você consegue quebrar completamente a degenerescência desses estados. Por quê? Porque agora vai ser dependente, né, tanto do ML como do MS, né, ou seja, dependente talvez do MJ, né, dependendo de como você organiza os estados aí. Mas no fim você vai ter a quebra da degenerescência completa com a interação Zima, certo? Mas o que importa aqui para a gente é que a correção relativística, né, junto com o acoplamento spin-horta, ele quebra a degenerescência com função do J. Né? E mais interessante, se você resolvesse a equação de Dirac para o átomo de hidrogênio, você conseguiria obter a expressão exata, né, da energia dos altovalores como dependente de J. Tá bom?
E quando você fizesse uma expansão para baixas energias, tá bom? Com esses valores aqui muito menor do que mc ao quadrado, por exemplo, você conseguiria obter o mesmo resultado. Então a equação de Dirac converge, né, para a nossa correção de primeira ordem no limite em que as energias, digamos assim, N são muito menores do que mc. Né? Então nesse limite aqui a gente consegue obter a mesma correção de estrutura fina de primeira ordem. Tá bom? Então pessoal, até a próxima aula que a gente vai estudar efeito Z. Até mais.